E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, mais um aulão resolvendo questões de matemática. Esse é o terceiro episódio com um tema específico, né? É claro que as questões elas vão envolver sim outras coisas, outros assuntos, outras definições, mas o foco principal da questão, né, e principalmente a forma como vai ser resolvida essa questão é pensando na temática, ok? É pensando no tema do vídeo, no tema do aulão, ok? E o tema de hoje é exatamente esse, triângulo retângulo, ok? Então se você tem dificuldade nesse assunto, quer entender então, fica ligado nesse vídeo. É importante aqui, né? Pode ser que você não assistiu os outros episódios, recomendo que assista, né? São temáticos também, são outros temas. E para essas questões que eu separei para esses episódios, eu não estou mostrando aqui a maneira mais fácil, a maneira mais rápida de resolver. Eu estou apresentando caminhos de resolução, ok? A aula aqui, o aulão, ela é específica para resolução de questões, mas eu não estou mostrando do jeito mais fácil. Eu estou mostrando a resolução, uma forma de resolver, tá? Eu estou mostrando para você uma forma de resolver. Se ela é a mais fácil ou não, ela é relativa. Para uns, né, vai ser mais fácil, para outros vai ser a coisa mais difícil do mundo. Então é relativo aqui. Eu apresento formas de resolver. Uma forma de você pensar sobre a questão para resolver. É isso. Aí você pega o que a gente conversar aqui e pratica, né? E é claro que conforme você for fazendo, você consegue também ir aprimorando ainda mais, né, a forma de resolução, a estratégia, você pode aplicar ela em outras questões também. Então, é muito relativo dizer que é mais fácil ou mais difícil aqui, tá? Apenas veja como é que está sendo feita a resolução e aplica a estratégia, né? Procura captar a estratégia que eu estou utilizando aqui para resolver, beleza? Outro ponto também importante é em relação ao conteúdo, né? Aqui no canal, por exemplo, eu tenho um vídeo falando sobre esse assunto de triângulo retângulo, né? Trigonometria no triângulo retângulo, também o teorema de Pitágoras aplicado ao triângulo retângulo. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Pode assistir, né? E entender sobre o conteúdo. Lá eu estou explicando o conteúdo. Aqui eu vou só utilizar, porque aqui é só resolução, ok? Então eu vou utilizar. É claro que algumas coisas eu vou comentar porque é importante para a resolução comentar, então eu vou comentar. Mas se explicar tudo de novo, eu não vou explicar, já tem um vídeo para falar sobre isso, né? Então eu recomendo que você assista esse vídeo lá também, se você tiver dificuldade em entender as questões aqui. Marque a alternativa que define corretamente o que é um triângulo retângulo. Primeiramente, aqui ele diz que um triângulo retângulo é retângulo quando ele possui todos os seus ângulos retos. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Um triângulo retângulo até que possui. O nome dele é retângulo porque ele possui um ângulo reto. Mas ele só tem 3 ângulos. E não tem possibilidade dos 3 ângulos serem ângulos retos, né? Isso aqui não é um absurdo, uma coisa dessa. Um triângulo é retângulo quando ele está inscrito dentro de um retângulo. Nada a ver. Absolutamente nada a ver isso aqui. Ele não é retângulo por isso, né? É claro que se você pegar um retângulo e você desenhar nesse retângulo qualquer diagonal, você vai perceber que, né, surge dali um triângulo retângulo, né? Outra alternativa, um triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo de 90 graus. Ó, isso aqui está fazendo sentido. Isso aqui faz sentido, isso aqui é verdade. Então a outra alternativa, um triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo maior que 90 graus. Isso aqui não é verdade, ele pode até ser escaleno, né, nessa condição aqui, mas retângulo não. Um triângulo é retângulo quando ele possui todos os lados congruentes. Isso aqui é um triângulo equilátero, tá? Um triângulo que possui todos os lados congruentes é um triângulo equilátero. E a gente já viu nesse vídeo que eu fiz sobre triângulos retângulos, a gente já viu que um triângulo retângulo tem a mínima condição de ser triângulo equilátero. Ele pode até ser isósceles e pode também ser escaleno. Mas equilátero ele não tem condição por causa desse ângulo de 90 graus. Ok? A alternativa correta aqui a gente viu, a alternativa C. Né? Ele é retângulo quando ele possui um ângulo de 90 graus. Existem algumas consequências também por ele ter um ângulo de 90 graus, né? Em relação aos outros dois ângulos. E essa consequência fala desses dois ângulos serem agudos, né? Eles são agudos e nesse caso aqui,
né? Não tem como você afirmar que valores eles têm, mas você sabe que eles são menores do que 90 graus, é por obrigatoriedade, por conta da soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, né? Independente se ele é retângulo ou não, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, se um obrigatoriamente é 90, os outros têm que ser no máximo, somando eles, tem que ser no máximo 90. Aliás, tem que ser 90, né? E por conta disso, os dois são agudos, ok? São ângulos menores que 90. Agora, se por acaso ele for um triângulo retângulo isósceles, aí esses dois ângulos você tem como determinar, né? Os dois são iguais a 45. Próxima questão. Analisando o triângulo retângulo a seguir, qual deve ser o valor de x para que o seu perímetro seja igual a 40? Tem alternativas aqui? Tem, né? 5 alternativas aqui. Então, ele quer descobrir aqui, né, analisando o triângulo a seguir, qual deve ser o valor de x para que o perímetro seja 40. O perímetro é a soma dos lados do polígono, certo? Então, o perímetro P, ele é 5x menos 8, mais 2x menos 2, mais 3x. É a soma das medidas dos lados. Ele pergunta qual é o valor de x para que o perímetro seja 40. Então, eu vou igualar isso daqui a 40. Eu vou dizer que é 40. Então, eu vou ter aqui 5x menos 8, mais 2x menos 2, mais 3x igual a 40. Somando aqui esses termos semelhantes, nós temos aqui 5x mais 2x é 7x, 7x mais 3x, 10x. Né? Agora tem aqui, ó, menos 8 menos 2 dá menos 10, isso é igual a 40. Ou seja, 10x é 40 mais 10. 10x é igual a 50. X é igual a 50 dividido para 10. Então, x é igual a 5. Alternativa D, ok? Então, para que o perímetro seja exatamente esse, né? Para que o perímetro seja 40, x tem que ser 5. Se a gente for fazer isso aqui, olha só. Se o x é 5, então aqui o que a gente tem? 5 vezes 5 dá 25, menos 8. 25 menos 8 dá 17. Ok? Aqui, 2 vezes 5 menos 2. Ou seja, 10 menos 2 dá 8. E aqui, 3 vezes 5, 15. Então, somando agora, é 17 mais 15 mais 8. Então, 17 com 15, aqui dá 20, 32, mais 8, 40, ok? Então, realmente, só confirmando, né? X tem que ser 5 mesmo. Analise o triângulo a seguir. Sabendo que a sua área é igual a 30 metros quadrados, então o valor de x é igual a... Tem alternativa aqui? Tem, né? Vamos lá. Sabendo que a sua área é 30 metros quadrados, então está falando de área, né? Como é que a gente faz para determinar a área de um triângulo? A área, né, é determinada como base vezes altura dividido para 2. A base aqui é 5, né? Então é 5 vezes a altura é 2x menos 1, dividido por 2, ok? Então essa expressão dá até para distribuir aqui, né? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. Opa! 5 aqui. Dividido por 2. Então, essa aqui é a expressão que me diz qual que é a área desse triângulo aqui. Ele fala, né? Sabendo que a área é 30 metros quadrados. Então, o valor de x é igual a... Então, ele quer saber, né? Eu vou igualar, então, aqui a 30. Fazendo isso, eu posso escrever assim. 10x menos 5 é igual a 60. Opa! 60 é 30 vezes 2, né? Ou seja, 10x é igual a 60 mais 5. Ou seja, né? 10x é igual a 65. Implica que x é 65 dividido para 10.
logo x é 6,5 metros, ok? O valor de x aqui, que é a alternativa D. Fechou aqui a alternativa D. Para você confirmar se é isso mesmo, né, você tem que substituir os valores aqui. Então, nesse caso aqui, né, é 6 vezes, aliás, 2 vezes 6,5 menos 1, para determinar essa medida aqui. 2 vezes 6,5 dá 13, tirando 1 fica 12. A área ali é determinada como base vezes a altura dividido para 2, né? Se a gente for dividir aqui 12 para 2, dá 6. Então, a área é simplesmente 5 vezes 6, que dá 30, que foi a área que ele indicou aqui para nós, né? Então, a resposta certa mesmo, né? Eu estou verificando aqui, pessoal, é bom verificar sempre, tá? Eu recomendo no grupo de mentoria, né? Todas as mentorias que eu faço, inclusive uma que eu vou lançar em breve, a mentoria em grupo. É uma mentoria bem diferente, né? Uma mentoria em grupo com o pessoal aí que quer aprender matemática. E lá eu vou mencionar muitas outras coisas, inclusive apresentar algumas informações como demonstrações que são extremamente necessárias para quem quer aprender matemática, para desenvolver e crescer em matemática. É extremamente importante você aprender a demonstrar as coisas, né? E tem um porquê, eu explico o porquê também. Deixo bem claro por que é importante isso, né? E essa confirmação da resposta que você obteve, ela é extremamente importante também, né? Porque pode ser que você tenha cometido alguma continha aqui, um erro, né, de conta, o que não é um absurdo errar uma conta, não. Acontece, né? Principalmente se você tem pressa para terminar logo e acaba avexado aqui nas coisas e acaba errando alguma coisinha, alguma continha aqui, né? Só para confirmar se é isso mesmo. Porque se você tiver errado aqui no final, quando você vem na prova real aqui, o resultado que você vai obter é diferente, ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Porque às vezes você faz as contas aqui, por ter alternativa, você chega em um resultado que está nas alternativas e você não verifica, e às vezes está errado. Então, bom verificar sempre aí, né? Sabendo que as medidas foram dadas em centímetros, o perímetro do triângulo retângulo a seguir é igual a... Está falando de novo de perímetro, né? Sabendo que as medidas foram dadas em centímetros, então essas medidas aqui são centímetros, o perímetro do triângulo retângulo a seguir é igual a... Vamos ver se tem alternativas aqui. Tem, né? Ele não me disse aqui qual é o valor do perímetro, mas eu tenho, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho como definir qual é o valor de x, né? O teorema de Pitágoras me diz que o quadrado da hipotenusa, que nesse caso aqui é o x, né? Ele é a hipotenusa, ele pode ser escrito assim, quadrado dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos, né? Sem nenhum problema, isso aqui é o teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 64. Ou seja, x ao quadrado é igual, né, a 100, que é 36 mais 64. Ou seja, o x é a raiz quadrada de 100, que é 10. Ok? Então, x é 10. Ainda não é a resposta. Presta bem atenção aqui, porque aqui nós encontramos x igual a 10 centímetros. Aí alguém na emoção pode vir aqui e marcar a letra A. Viu 10 centímetros aqui? Mas esse x é só o valor da hipotenusa. Então, ó, fica ligado nessas coisas aí, tá? Não vai emocionado pelas alternativas que você tem aqui. Ah, achou 10, eu já vou lá marcando. Não é assim, ele está falando de perímetro. Lê o enunciado com calma. É o perímetro, então é a soma das medidas dos lados. É 8 mais 6 mais x. Ou seja, 8 mais 6 mais 10. Que foi o valor que a gente achou do x. Somando isso aqui, né? 8 mais 6, 14, mais 10, 24. Então a alternativa correta é essa aqui. Olha só, né? Se fosse pela emoção marcar 10, a gente já tinha errado aqui na questão, né? 24 centímetros ali a medida do perímetro, já que ele pediu o perímetro do triângulo. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui. Analise o triângulo a seguir, sabendo que a medida do seu lado é dada em metros. A medida do lado é dada em metros. A gente só tem um aqui, né? Não tem hipotenusa e não tem esse outro cateto aqui em cima. Tem um ângulo aqui dentro. Tá, vamos ver se tem alternativas aqui.
A área desse triângulo é igual a... Está perguntando aqui qual que é a área e tem as alternativas. Aqui eu tenho um dos catetos, tenho esse ângulo aqui. Eu posso descobrir, ele está falando da área, né? Então, eu preciso descobrir aqui o valor desse cateto aqui. Por quê? Porque como ele está falando de área, essa medida aqui ela está funcionando como altura. Virar a cabeça para enxergar o triângulo de outro jeito, né? Mas em relação a esse cateto aqui, que é uma das bases, né, do triângulo, essa distância aqui é a altura do triângulo, porque o triângulo está de cabeça para baixo, pode ser que você não esteja enxergando isso. Mas essa medida aqui ela é a altura do triângulo em relação a essa base aqui, ok? E é claro que eu não vou pegar outra altura para prejudicar, né, dificultar a minha vida na resolução dessa questão. Então é óbvio que eu vou, né, tomar todos os cuidados em relação a isso. Eu tenho um ângulo aqui, eu tenho a medida do cateto oposto a esse ângulo, certo? E eu quero descobrir essa medida. Então eu estou atrás de uma relação trigonométrica, já que tem ângulo interno ao triângulo, né? Tem algum ângulo interno ao triângulo aqui, uma relação trigonométrica que relacione o cateto oposto e o cateto adjacente, né? Quem cumpre essa relação aqui é a tangente. Então nós pegamos aqui a tangente de 45, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que eu vou chamar de x, porque eu ainda não sei qual é a medida dele. Tangente de 45 é 1. Então nós temos aqui 1 igual a x sobre 12 sobre x, o que implica que x é 12. Ok? Lá no começo do vídeo eu falei sobre uma coisa interessante em relação ao ângulo de 90 graus e em relação ao triângulo 6 óculos. Uma das coisas que a gente poderia ter observado aqui era exatamente em relação a esse ângulo de 45 graus. Eu falei agora há pouco que se por acaso o triângulo for isósceles, então, por obrigatoriedade, os ângulos eles têm que ser iguais, esses dois ângulos aqui. Tanto esse aqui, quanto esse, eles têm que ser iguais, porque você tem 90 aqui, né? E por eles serem iguais, essas duas medidas aqui, esse cateto ser igual a esse, o que você vai ter é que esses dois ângulos aqui também são iguais, né? Então, os dois são iguais a 45 graus. E isso já pode ser observado. Você não precisa nem fazer essa conta que eu fiz aqui, se você observar que o ângulo θ é igual a 45 graus. Então, obrigatoriamente, esse ângulo aqui em B também é 45. Se isso acontece, existe um teorema que diz que se por acaso as medidas dos lados, né, dos catetos de um triângulo retângulo forem iguais, então os ângulos, os dois ângulos agudos desse triângulo são iguais a 45 graus. E a volta vale. Se os dois ângulos agudos de um triângulo retângulo forem iguais a 45 graus, então o triângulo é isósceles. Ou seja, os catetos têm a mesma medida. Ok? Então aqui eu já poderia dizer que é 12 sem fazer essa conta. Aqui eu fiz porque se não fosse 45, fosse qualquer outra coisa, a gente teria que fazer essa conta aqui, né? Estou só mostrando para você verificar caminhos, o que eu falei no começo do vídeo. Caminhos, e aí você utiliza aquele que você acha mais fácil. Vai que você não lembra desse teorema, então você tem que aplicar aqui a tangente 45 para fazer, ok? Se você não lembrasse desse teorema aqui, beleza? Bom, aqui eu já determinei então a medida, né, da base. Ele está falando da área do triângulo. Como a gente acabou de conversar, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 12, a altura é 12, e a gente divide por 2. 12 vezes 12 é 144. E quando dividir por 2 aqui, dá 72. Ok? Então, é 72. Ele está falando da área e nós calculamos a área, ok? 72 metros quadrados. Antes da gente ir para a próxima questão, só uma observação aqui também. É o seguinte, se você está resolvendo essa questão em algum concurso, ou suponha que ela caiu no Enem, alguma coisa do tipo, você está fazendo Enem ou concurso ou outra prova em que você tem um tempo para resolver, você vai resolver pelo método mais rápido, pelo modo mais rápido possível. Ok? Pode ser até que esse modo não seja fácil, mas que seja o mais rápido possível, que você está pensando em economizar tempo, né? Então talvez o teorema seja mais rápido para você concluir que aqui é 12
né? E você calcula diretamente pela expressão que determina a área de um triângulo retângulo ou de um triângulo qualquer, ok? Mas se você está treinando, o que eu acho interessante você fazer aqui também? Calcula a medida da hipotenusa. Calcula a medida da hipotenusa. Aqui não é resolver a questão só, né? Você está treinando. Então, se você está treinando aqui, né? Calcula então o valor da hipotenusa. Você tem duas possibilidades aqui. Você pode calcular diferente, tem possibilidade diferente. Você pode utilizar o teorema de Pitágoras, porque você tem os dois catetos. Então você pode usar a relação do quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Você pode também utilizar aqui cosseno de 45 graus, que é o valor do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Pode usar também a relação seno, né, de 45 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então você tem outras opções para fazer. Então treina isso, né? Não fica só contente, consegui resolver a questão. Aproveita a situação também e treina outras coisas. Hein? Treina como que você pode determinar o valor também da hipotenusa aqui, né? É uma questão de treino. Se você está numa prova, é claro, você não vai perder tempo, você vai acelerar, tentar resolver da maneira mais rápida possível, ok? E aí, a questão de você fazer mais rápido ou não depende do treino que você faz. Então, por isso, treina isso aqui para quando chegar na prova, você tá fera, né? Questão 6. Um triângulo é considerado retângulo quando um dos seus ângulos for reto. Esse tipo de triângulo é estudado amplamente. Sobre ele, julgue as afirmativas a seguir. Primeiro, né? Um triângulo retângulo pode ser escaleno. Ele pode ser escaleno? Pode ser escaleno, sim. Não tem nenhum problema. Você pode pegar, por exemplo, aqui um retângulo. Essa medida claramente é diferente dessa. Quando você pega aqui a diagonal, essa medida também é diferente. Então você tem um triângulo escaleno aqui e ele é retângulo, porque o ângulo aqui é 90 graus, certo? Então ele é escaleno nesse caso aqui. É possível sim, né? Um triângulo retângulo pode ser isósceles. Pode, nós acabamos de falar na questão anterior, né? Não precisa nem comentar sobre isso aqui. Um triângulo retângulo pode ser equilátero? Não pode. Isso daqui não pode. Só para explicar melhor, né? Porque eu até comentei que ele não pode ser equilátero anteriormente, né? Mas só para você ver aqui que ele não pode ser equilátero, é o seguinte. Vamos considerar que ele é isósceles. Então essas duas medidas são iguais aqui. Pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é isso aqui, né? Sendo os catetos iguais, eu posso escrever o x ao quadrado como a ao quadrado mais a ao quadrado, já que os dois têm a mesma medida. Ou a ao quadrado ou b ao quadrado, tanto faz. Então x ao quadrado seria 2 ao quadrado. Ou seja, nós teríamos aqui o x como a raiz quadrada de 2a ao quadrado, que é a raiz de 2. Ok? A raiz de 2. A raiz de 2 é diferente de A, ok? Se aqui é A e aqui é B, né? A raiz de 2 não é nem A nem B, é diferente o valor, né? Então, claramente, né? Ele é um pouco maior do que o valor de A e também um pouco maior do que o valor de B, já que a gente está considerando que ele é isósceles, né? E é óbvio que para ser equilátero tem que ser isósceles também, não tem como ser equilátero sem ser isósceles, ok? Então essa terceira aqui está errada, né? Não pode ser, o triângulo retângulo não pode ser equilátero. Vamos marcar a alternativa correta aqui. Somente a afirmativa 1 é falsa? Não, a afirmativa 1 é verdadeira, né? Somente a afirmativa 2 é falsa? Não, a afirmativa 2 é verdadeira. Somente a afirmativa 3 é falsa? Sim, sim. Então essa aqui é a alternativa correta, né? Independente do que vem à frente aí, a letra C é a alternativa correta. Todas são verdadeiras? Não, não são todas verdadeiras. Próxima questão. Durante a coleta de dados sobre desmatamento, foi analisada uma região da Amazônia que forma um triângulo retângulo com catetos medindo 2 km e 1,5 km e hipotenusa medindo 2,5 km. Então, ele já deu os valores aqui dos catetos e também a medida da hipotenusa.
Então, analisando essa região, podemos afirmar que a área desmatada foi de... Tem aí as alternativas. Vamos lá. Durante a coleta de dados sobre desmatamento, foi analisada uma região da Amazônia que forma um triângulo retângulo com catetos 12. Vamos desenhar isso aqui, né? Então aqui vai ter 1,5 km, aqui vai ter 2. O tamanho da hipotenusa são 2,5 km, né? Analisando essa região, podemos afirmar que a área desmatada foi de... Observe o seguinte, se a área do triângulo foi totalmente desmatada, então a área do triângulo vai ser essa região desmatada, né? Então a gente vai ter aqui que calcular a área desse triângulo, tomando essa aqui como base, né? Aqui como altura, certo? Então a gente vai ter base vezes altura, ou seja, 2 vezes 1,5. E a posição em que estão esses dois elementos não importa, porque a comutatividade da multiplicação de números reais existe, né? Então, independente se esse 1,5 é a base e o 2 é a altura, a gente vai ter 2 vezes 1,5 de todo jeito, não tem como, né? Então, nós temos aqui dividido por 2, ou seja, a área, simplificando aqui, é 1,5 km². Essa daqui é a área total do triângulo, ou seja, seria a alternativa B. Próxima questão. Num terreno retangular, foi traçada a diagonal dividindo em 2 triângulos iguais, como na imagem a seguir. Então está aqui, né? A diagonal D desse retângulo. Então, ele está falando aqui, dividindo em 2 triângulos, está aqui o triângulo 1 e o triângulo 2. Os dois são triângulos retângulos, né? Como na imagem. Então, aqui está a imagem. Vamos ver aqui. Analisando esse terreno e sabendo que as suas medidas foram dadas em metros, podemos afirmar que o comprimento da sua diagonal é... As medidas foram dadas em metros, né? Nós temos aí as alternativas. Ok. Vamos dar aqui essa cor. Vamos lá. Aqui eu tenho o valor de um dos catetos, aqui eu tenho o valor do outro cateto. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa, a hipotenusa aqui é o D, é igual a 20 ao quadrado, mais 21 ao quadrado. Vamos ver quanto é que é 21 ao quadrado, né? Opa, 21 aqui. A gente já sabe que 20 ao quadrado é 400, então a gente tem aqui D ao quadrado igual a 400. Falta esse 21, né? Aqui dá 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, e aqui 2 vezes 2, 4, 441. Ou seja, D ao quadrado é igual a 841. Quem é D? É a raiz quadrada de 841, né? Mais ou menos, né? Seria mais ou menos aqui a raiz quadrada de 841. Não pode ser menos, porque a gente está falando de comprimento, né? De uma região, né? O tamanho de alguma coisa. Aqui está falando de um terreno, né? A diagonal de um terreno. Então não pode ser esse menos aqui. Tem que ser alguma coisa positiva. Vamos lá, então, atrás da raiz quadrada de 841. Aqui no canal eu postei um vídeo falando sobre cálculo de raiz quadrada, né? Raiz quadrada de números que são quadrados perfeitos, de números que não são quadrados perfeitos, números inteiros, não inteiros. Vou deixar o link aí na descrição para você assistir esse vídeo sobre cálculo de raiz quadrada, se você quiser aprender sobre, né, como calcular raiz quadrada. Mas aqui nessa questão a gente tem aqui alternativas, ok? E o número termina com 1. Então, a única possibilidade, observa que 25 vezes 25 termina em 5. 26 vezes 26 termina em 6. Pode testar aí, né? 27 vezes 27 termina em 9. 29 vezes 29 termina em 1. Então, essa aqui é a única alternativa plausível. O que você faz para confirmar? Multiplica 29 por 29.
Então, 9 vezes 9 é 81. 9 vezes 2, 18, mais 8, 26. 9 vezes 2, 18. Vem 1 para cá. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, você tem 1, 6 mais 8, 14. Vem 1 para cá. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Então, fechou. Então, a alternativa correta é realmente a alternativa D. Próxima questão. Considere que o tamanho de uma televisão, dado em polegadas, corresponde ao comprimento da sua diagonal e que no caso de televisores de tamanho normal, a largura e a altura seguem ordenadamente a relação 4:3. Observe a figura abaixo e considere uma polegada igual a 2,5 centímetros. Com relação a uma televisão plana de 40 polegadas, é correto afirmar que sua largura e sua altura são, respectivamente, aí nós temos aí as alternativas. Ok. O que nós temos aqui? Temos a diagonal, certo? As informações que ele está passando aqui, o tamanho de televisão dado em polegadas e correspondente aqui, ó, corresponde ao comprimento da sua diagonal. Então, ó, o tamanho de uma televisão dada em polegadas corresponde ao comprimento da sua diagonal, que no caso de televisores de tamanho normal, a largura e a altura seguem ordenadamente essa relação aqui. É o seguinte aqui, né? Nós temos que as medidas aqui, pelo que ele está falando, a largura e a altura, elas têm medidas proporcionais a 3 e 4. Ordenadamente, está falando? Então, a largura é proporcional a 4 e a altura é proporcional a 3. Okay? Se são proporcionais, então nós podemos tomar as medidas aqui, um determinado valor x, de tal forma que as medidas sejam essas, né? Aqui a gente tem 4x, né? E aqui está falando de largura, né? Aqui a largura e aqui a altura, 3x. Então, pelo teorema de Pitágoras, o que nós temos aqui? 40 ao quadrado, né? O valor da hipotenusa aqui, é igual a 4x ao quadrado, vou colocar assim, mais 3x ao quadrado. Dessa maneira. Então, quanto é 40 ao quadrado? Vamos fazer aqui. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 4, 16. Então, aqui nós temos 1.600, né? 1.600 igual a 16x ao quadrado mais 9x ao quadrado. Ok? Então, 1.600 é igual, somando esses dois aqui, 25x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 1.600 dividido para 25. Então, x ao quadrado é quanto aqui? Vamos fazer essa divisão, né? 1.600 dividido para 25. Dá para dividir 160. 160 dividido para 25. Vamos ver, né? 25 vezes 4 dá 100. Então, dá 6 aqui. Fazendo essa multiplicação aqui dá 150. Sobra 10. Desce o zero aqui. 100 dividido para 25, 4. E aqui o resto zero. Então, 1.600 dividido para 25 é 64. Ou seja, o x é a raiz quadrada de 64, que é 8. Então, essa aqui é a medida de x, certo? Então, sendo dessa maneira aqui, se a gente for voltar para cá, vou só apagar isso daqui. Observe que aqui essa medida é o tamanho da largura. Então, é 4 vezes 8, dá 32. E aqui, 3 vezes 8, dá 24. Então, aqui é 32, aqui é 24, certo? Aqui é 32 e aqui é 24 em relação ao número de polegadas. Considerando que a polegada é 2,5, então fazendo aqui primeiramente 32 vezes 2,5, nós temos o seguinte. 32 vezes 2 dá 64. Então já anotar aqui, 64 mais
32 vezes 0,5 dá 16. Somando isso aqui tudo, vamos ver quanto é que dá aqui. 70, 80. Então a largura é equivalente a 80. A gente já deu para ver aqui que é a letra B, né? Nós vamos confirmar se o outro dá 60 mesmo. Então fica aqui 24 vezes 2,5. 24 vezes 2 é 48. E 24 vezes 0,5 dá 12. Somando os dois aqui, 50, 60. Então realmente é a letra B. Próxima questão. Observando pela manhã a sombra de um prédio no chão, uma pessoa verificou que essa media 63 metros quando os raios do sol faziam um ângulo de 30 graus com a superfície. Baseado nessas informações, calcule a altura do prédio. Aqui ele diz, né, que observando pela manhã a sombra de um prédio no chão, aqui o prédio, a sombra do prédio no chão, uma pessoa verificou que essa media 63 metros. Então, a sombra aqui media 63 metros. Quando os raios de sol faziam um ângulo de 30 graus. Então, nós temos aqui um ângulo de 30 graus e tem essa distância aqui do cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, né? Esse cateto adjacente mede 63. Nós temos aqui, então, que descobrir, né? Ele está perguntando aqui a altura. Então, ele quer saber o cateto oposto. Então, qual é a relação trigonométrica aqui que relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente? A tangente. Então, tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que eu não sei quem é, sobre o adjacente, que é 63. Qual que é a tangente de 30? A gente sabe que tangente de qualquer coisa é seno dividido para cosseno. Seno de 30 é 1 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ok? Tem uma tabela, seno de 30, né? O 30 ele é um ângulo notável. Então existe uma tabela formada pelos ângulos notáveis em que você consegue desenhar, né? Consegue escrever os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos que são notáveis. Então é dessa tabela que eu estou tirando aqui essas informações, ok? Fazendo isso, o que nós temos ali? 1 sobre 2, que multiplica 2 sobre raiz de 3. Então simplifica aqui, sobra 1 sobre raiz de 3, que racionalizando, nós vamos ter aqui raiz de 3 sobre 3. Então a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aqui desse lado eu vou manter x sobre 63. Vamos apagar isso aqui rapidamente para a gente continuar a resolução. Bom, 3x é igual a 63 raiz de 3. X é 63 raiz de 3 sobre 3. Ok? E aí o seguinte, 63 é divisível por 3. Vamos fazer aqui para ver quanto é que dá, né? 6 dividido para 3 é 2. Né? O resto aqui, vamos colocar aqui também para... Resto 0, desce o 3. Olha só, 3 dividido para 3 é 1, então é 21. Aqui nós vamos ter x igual a 21 raiz de 3. Ok? Então essa é a medida de x, né? A medida da altura aqui, que ele está perguntando na questão. Né? Calcular a altura do prédio é 21 raiz de 3. Aqui ele deu informação em metros, então é 21 raiz de 3 metros. Uma recomendação que eu dou para você aqui é que você faça simplesmente para treino, né? Você descobrir o valor da hipotenusa. Então você faz aqui cosseno de 30 graus, que aí você faz utilizando, né, 63 sobre y. Eu vou chamar aqui a hipotenusa de y, só para diferenciar do x que a gente acabou de usar. Então você tem cosseno de 30 igual a 63 sobre y. Cosseno de 30, como nós fizemos agora há pouco, é raiz de 3 sobre 2, que dá 63 sobre y. E aí você tem aqui, né, que y raiz de 3 é igual a 63 vezes 2.
Vamos ver aqui quanto é que dá. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 6, 12. Opa! 12. Então dá 126. O que implica que o y é 126 dividido por raiz de 3. E aí, racionalizando, o y é 126 raiz de 3 sobre 3. Ok? Você pode simplificar ainda, porque 126 é um número divisível por 3. Vamos fazer aqui. O que eu estou mostrando para você é questão de treino, né? 126 dividido para 3. Vamos lá. 12 dividido para 3, 4. Vem 12 para cá. Desce o 6. 6 dividido para 3 é 2, né? Aí o resto é 0 aqui, 42. Então, aqui ainda pode ser escrito, né, como 42 raiz de 3. Ok? Então, esse aqui é o valor de y. E aí, sabendo que y mede 42 raiz de 3, o que você pode fazer aqui? Pode aplicar o teorema de Pitágoras. Questão de treino. Então, você está utilizando aqui trigonometria, né? No triângulo retângulo, e agora está utilizando o teorema de Pitágoras para definir o valor aqui, né? Aqui nós chamamos de x. Então, o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa a gente descobriu aqui, cadê? 42 raiz de 3 ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos. Então, você tem isso aqui. Em uma circunferência de diâmetro igual a 3, um segmento AC, chamado de corda, forma um ângulo de 90 graus com outra corda CB de mesmo comprimento. Qual é a medida das cordas? Vamos lá, né? Aqui eu sei, né, ele está falando aqui que esse tamanho aqui AC é igual ao tamanho CB. Ou seja, esse triângulo que nós temos aqui, um triângulo retângulo, ele é isósceles. Ou seja, aqui você tem um ângulo de 45 graus, aqui também é 45 graus, nós já falamos sobre isso aqui, né? Bom, eu posso resolver essa questão aqui utilizando o teorema de Pitágoras, apesar de que eu tenho aqui esses ângulos também para me ajudar, né? Para calcular, eu posso utilizar a ideia de eles serem do triângulo ser isósceles e aplicar o teorema de Pitágoras, que fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que nesse caso aqui os catetos são iguais. Então você tem isso daqui, certo? Dessa forma, eu tenho 9 igual a 2 ao quadrado, o que implica que a ao quadrado é 9 dividido para 2, ou seja, a é a raiz quadrada de 9 sobre 2. Eu posso separar isso aqui assim, né? Opa! 9. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 2 eu vou manter assim mesmo. Eu vou só racionalizar para não ficar com raiz de 2 aqui embaixo. Então fica 3 raiz de 2 sobre 2. Ok? Então essa é a medida do valor de A. E como o triângulo é isósceles, então B também tem a mesma medida. Outra forma de você resolver isso aqui é você utilizar, né, já que você tem aqui a hipotenusa e você quer descobrir o cateto adjacente ou o cateto oposto, tanto faz, né? Vamos fazer pelo adjacente. Se for fazer pelo adjacente, nós vamos ter aqui cosseno de 45 igual ao cateto adjacente, que eu vou chamar de x, sobre a hipotenusa, que é 3. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, se mantém aqui x sobre 3. Fazendo a multiplicação assim, nós temos 2x igual a 3 raiz de 2. Ou seja, o x é 3 raiz de 2 sobre 2. Exatamente a mesma coisa, né? Se for fazer utilizando o seno de 45, nós temos aqui seno de 45 igual a y sobre 2. Aliás, y sobre 3. Esse y aqui é o valor do outro cateto, tá? Estou utilizando outra letra aqui só para diferenciar, mas a gente sabe que por ser isósceles o valor é o mesmo, né? Então nós vamos ter aqui raiz de 2 sobre 2 igual a y sobre 3. Implica que 2y é raiz de 3, aliás, é 3 raiz de 2.
ou seja, o y é igual a 3 raiz de 2 sobre 2. Ok? São formas de você resolver essa mesma questão aqui. Próxima questão. Um ciclista participando de um campeonato se aproxima da linha de chegada que se encontra no alto de uma ladeira. O comprimento total dessa última parte da prova é de 60 metros e o ângulo formado entre a rampa e a horizontal é 30 graus. Sabendo disso, calcule a altura vertical que a ciclista precisa subir. Então, que é a altura vertical, né? Essa distância aqui, ó. É isso que ele está procurando aqui, né? É isso que ele quer saber. Bom, nós temos o tamanho da rampa, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, né? E nós temos que descobrir o valor da altura, ou seja, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, é óbvio que a gente vai precisar de alguma coisa que envolve o ângulo de 30 graus e o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Ou seja, o que a gente precisa é do seno de 30. Seno de 30 graus é dado como cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok? Seno de 30 é 1 sobre 2. Só repetir aqui. E agora, fazendo a multiplicação dessa forma, nós temos 2x igual a 60. O que implica que x é 60 sobre 2, ou seja, o x é 30. Então, a altura, né? A altura aqui, a altura vertical que a ciclista precisa subir é essa altura aqui de 30 metros. Próxima questão. A seguinte figura é formada por 3 triângulos onde a altura h determina 2 ângulos retos. Os valores dos elementos são alfa 30 graus, beta 60 graus, h igual a 21. Determine o valor de a mais b. Então nós temos aqui os valores de alfa, temos valores de beta, a altura, né? Também a gente tem aqui qual é o valor. E ele pergunta qual é o valor de a mais b. Bom, é o seguinte, nós podemos utilizar as relações métricas que nós conhecemos do triângulo retângulo, né? Nós temos aqui a altura referente à hipotenusa desse triângulo, então existem sim algumas relações métricas, mas nós podemos também utilizar outra forma de resolver, já que nós temos os valores dos ângulos aqui, né? Se não tivesse esses valores aqui, evidentemente a gente teria que utilizar as relações métricas, né? Aquelas expressões que a gente conhece das relações métricas envolvendo o triângulo retângulo em relação à altura relativa à hipotenusa, né? Desse triângulo aqui, tá? Mas nós podemos utilizar as informações dos ângulos aqui. Da seguinte forma, nós temos aqui o valor da altura, um dos catetos, em relação a esse primeiro triângulo aqui. Eu vou chamar isso aqui de 1. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor. Pronto. Esse aqui é o triângulo número 1. Esse triângulo aqui, ele vai ter o quê? Aqui é 21, né? Aqui H é 21. E nós temos esse ângulo aqui é 60 graus. Então, tendo um cateto dele aqui, nós podemos descobrir o valor da hipotenusa ou podemos descobrir o valor aqui, né, de B diretamente. De que forma? Deixa eu mudar aqui a cor de novo, né? Nós temos o cateto adjacente e o cateto oposto é o que nós queremos descobrir. Então, o que nós vamos envolver aqui é tangente de 60 graus, que é o cateto oposto, ou seja, B, dividido pelo cateto adjacente, que é 21. Ok? Lembrando que B, ele é um pedaço do cateto, aliás, ele é um pedaço da hipotenusa do triângulo maior. Mas aqui nesse triângulo que eu chamei de triângulo 1, ele é um dos catetos, ele não é hipotenusa. É por isso que você tem que ficar bastante atento em relação a isso. Ok? Tangente de 60, vamos lá, né? O cosseno dele é raiz de 3 sobre 2. O seno dele é 1 sobre 2. Então você tem que raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Simplificando, você tem aqui raiz de 3. Então a tangente de 60 é raiz de 3. Então tem aqui raiz de 3 igual a B sobre 21, que implica que B é raiz de 3, aliás, é 21
raiz de 3, ok? Esse é o valor de B, 21 raiz de 3. Agora nós vamos para esse segundo triângulo aqui. Vamos mudar a cor de novo. Esse aqui é o triângulo 2. Observe o seguinte, o alfa que ele deu aqui para a gente no enunciado é 30 graus. Então nós temos que achar agora o valor de A. Em relação ao valor de A, nós podemos aplicar a mesma ideia de tangente, certo? Tangente, a mesma coisa. Pensando o seguinte, nós temos aqui o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus e nós temos o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Lembrando que a hipotenusa desse segundo triângulo é essa medida aqui, ó. Não é o que ele está pedindo, né? Então, nós vamos fazer aqui também a tangente de 30 graus. Que é quem? A dividido por 21. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso aqui implica que 3A é igual a 21 raiz de 3. Ou seja, A é 21 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, o A ele é 7 raiz de 3. Ou seja, A mais B é 21 raiz de 3 mais 7 raiz de 3. Que dá aqui 28 raiz de 3. Ok? Então essa é a resposta aqui para essa questão, tá? A soma de A mais B é 28 raiz de 3. Próxima questão. Um avião decolou da cidade A e voou 50 km em linha reta até pousar na cidade B. Após, voou mais 40 km, dessa vez indo na direção da cidade D. Essas duas rotas fazem um ângulo de 90 graus entre si. Então, olha só. Ele saiu aqui, um ângulo voou da cidade A, então ele saiu daqui e veio para a cidade B em linha reta, né? Até pousar na cidade B. Pousou aqui, a distância que ele percorreu foi de 50 km, até anotado aqui, ó, 50 km. E aí depois voou 40 km até, cadê aqui? Na direção da cidade D, né? E andou mais 40, ele voou aqui mais 40, certo? Essas duas rotas fazem um ângulo de 90 graus, está aqui, 90 graus em B. No entanto, devido às condições climáticas desfavoráveis, o piloto recebeu um comunicado da torre de comando informando que não poderia pousar na cidade D e que deveria voltar para a cidade A. Ou seja, desse ponto aqui, né, antes de chegar em D, ele chegou no ponto C, percebe-se aqui, e daqui ele teve que retornar para A. Para que fizesse o retorno a partir do ponto C, o piloto deveria fazer uma curva de quantos graus à direita. Então ele quer saber aqui quantos graus à direita é a curva que ele precisa fazer para então entrar nessa rota em direção ao ponto A, né? Em direção à cidade A. E aí ele pede para a gente considerar seno de 51, cosseno de 51, essas informações aí. Vamos lá, né? Vamos considerar o seguinte. Nós temos aqui o valor do cateto em relação a esse ângulo. Nós temos aqui esse ângulo Z, certo? O valor do que ele vai precisar é fazer um ângulo para a direita. Já que ele quer voltar para a cidade A, ele precisa fazer algum ângulo, uma curva com um determinado ângulo à direita, ok? Agora, nós podemos determinar que ângulo é esse, determinando quem é o ângulo Z. A gente precisa saber que ângulo Z é esse. Para determinar então, né, utilizando ângulos suplementares, dizer que ângulo é esse ângulo W, tá? Porque a resposta é o ângulo W, é ele que a gente precisa dizer quem é, né? Alguma curva à direita, ok? Vamos imaginar o seguinte, aqui ele não deu nenhum valor de ângulo para esses valores aqui. A gente sabe que aqui é 50 e aqui é 40. Aqui a gente pode também saber qual é o valor da hipotenusa, certo? Para não ter que trabalhar com tangente. Apesar de que ele deu tangente 51, mas a gente não sabe se o ângulo que está aqui dentro é 51. Ok? A gente não sabe se o ângulo que está aqui é 51 ou não. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui para descobrir se é ou se não é? Como é que nós vamos fazer para descobrir que ângulo é esse Z aqui? É o seguinte.
Nós podemos utilizar aqui, já que nós sabemos essas duas medidas, nós podemos tentar descobrir o valor da hipotenusa e depois utilizar a seno ou cosseno de algum deles. Pode dar um pouco mais de trabalho, então nós vamos utilizar a tangente de um ângulo teto aqui. Aliás, eu vou colocar a Z da mesma letra que ele utilizou ali, né? Tangente de Z. Tangente de Z é igual a 50 dividido para 40. Por quê? Porque é o oposto sobre adjacente, certo? É o oposto sobre adjacente. Fazendo dessa maneira, então, nós sabemos que isso é 5 dividido para 4, simplificando, certo? Então, tangente de Z é igual a 5 sobre 4. É isso que nós sabemos, ok? Bom, seno de Z sobre cosseno de Z é igual a 5 sobre 4. Assim que a gente sabe em relação à tangente, né? Ou seja, seno de Z é igual a 5 quartos vezes cosseno de Z. Agora nós podemos pegar isso aqui e jogar lá no teorema fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de Z mais cosseno ao quadrado de Z é igual a 1. Nós escrevemos seno de Z em função de cosseno, então nós vamos substituir aqui. Fica 5 sobre 4 cosseno de Z ao quadrado mais cosseno de Z ao quadrado. Cosseno ao quadrado de Z, né? Isso é 1. Aqui fica 25 sobre 16 cosseno ao quadrado de Z mais cosseno ao quadrado de Z igual a 1. E aí, fazendo a soma disso, nós teremos ali 25 sobre 16 mais 1. Ali o cosseno ao quadrado não vai fazer muita diferença não, né? Opa, não é x aqui, é z. Então nós vamos ter aqui 25 mais 16 dividido para 16. Isso dá 30, 41 sobre 16. Então aqui nós vamos ter 41 sobre 16 cosseno ao quadrado de z igual a 1. Vou apagar isso aqui. Ou seja, cosseno ao quadrado de z é igual, vamos lá, né? 1 vezes 16 dividido para 41, certo? Ou seja, o cosseno de z é igual a raiz quadrada de 16 dividido pela raiz quadrada de 41. O que resta saber agora é se esse 41, qual é o valor da raiz quadrada dele, né? Ou pelo menos o valor aproximado da raiz quadrada de 41. A gente já sabe, né, que os dois quadrados perfeitos mais próximos, né, o anterior é o 36 e o posterior é o 49, né? Então, a raiz quadrada de 41 é alguma coisa que está entre 6 e 7, ok? Mas ainda fazendo dessa maneira aqui, nós vamos ter 4 sobre a raiz quadrada de 41. 4 é a raiz quadrada de 16. E aí, fazendo aqui a racionalização, nós vamos ter exatamente isso aqui, né? Cosseno de z é igual a 4 raiz quadrada de 41 dividido por 41. Fazendo essa divisão aqui, você vai chegar no valor aproximado de 0,62, ok? 0,62. Aqui ele pede para a gente deixar em 0,63. Então, como a gente está calculando o cosseno de z,
Então, dá a entender de que ele está falando de que esse ângulo aqui é realmente o ângulo de 51 graus, ok? É claro, aqui o que a gente está tentando entender é basicamente isso, tá? A gente vai, pelos valores de cosseno e seno, tentar descobrir que valor é esse do ângulo Z. Que ângulo Z é esse? E aí é o seguinte, pessoal. A partir do momento que você confirma que esse ângulo aqui é o ângulo de 51, que Z é 51, você sabe o seguinte. Z mais W é igual a 180, porque eles são ângulos suplementares. E se Z é 51, então nós temos isso aqui, garantido. Ou seja, W é 180 menos 51, certo? Não tem o que discutir aqui. Então, W é 129 graus. É só fazer a diferença aí. Ou seja, esse W aqui, sendo igual a 129, é o valor do ângulo que o piloto aqui desse avião precisa fazer. É uma curva de 129 graus à direita, tá? 129 graus à direita. Esses valores aqui de seno, cosseno e tangente não é obrigatório não, tá? Você utilizar. Ele deu aqui para você considerar, se você precisasse utilizar, não é o que nós precisamos fazer. O que nós precisamos descobrir qual é o valor de Z, o valor do ângulo Z. Nós podemos fazer por aproximação, né? Você pode fazer a mesma coisa aqui para o seno, o que eu fiz aqui para cosseno pode ser feito também para o seno. Você vai descobrir que o valor chega bem próximo de 0,77, confirma que o ângulo é realmente 51 graus e faz isso aqui que eu acabei de fazer, ok? E aí confirma que o ângulo é 129 graus, o ângulo W. Próxima questão. Entre duas serras, os moradores de dois vilarejos tinham que percorrer um duro caminho de descida e subida. Para resolver a situação, foi decidido que uma ponte estaiada seria construída entre os vilarejos A e B. Seria preciso calcular a distância entre os dois vilarejos pela linha reta em que a ponte seria esticada. Como os moradores já conheciam a altura das cidades e os ângulos de subida, essa distância poderia ser calculada. Com base no esquema abaixo e sabendo que a altura das cidades era de 100 metros, calcule o comprimento da ponte. Nós temos aqui o valor, observa aqui o ângulo de 45 graus, aqui 60 graus. Nós temos que a altura dos dois é a mesma, 100, né? 100 metros que ele está falando aqui. Então é 100 ali e 100 aqui, ok? Então o que ele está falando aqui, ele quer que a gente calcule o comprimento da ponte. Então toda essa distância aqui é o comprimento da ponte, certo? Então nós temos que descobrir que medida é essa, daqui para cá, e somar com essa medida aqui, ok? Já que ele deu aqui esse valor, que é um dos catetos, e ele deu o valor do ângulo, então nós temos alguma coisa que é relação de cateto oposto com cateto adjacente, ou seja, tangente. Tangente de 45 graus é igual a esse valor de 100 dividido por esse valor que eu vou chamar de A. Por A. Tangente de 45 é 1, o que implica que A é igual a 100. Ok? A é igual a 100. Agora nós vamos ver em relação ao valor de B, né? Para achar o valor de B, nós vamos utilizar a mesma ideia, né? Tangente sobre o adjacente aqui, eu vou chamar esse adjacente de B. Então, tangente, só que agora não de 45, e sim de 60 graus, é o oposto, que é 100, dividido pelo adjacente, que é B. Ou seja, né? Vamos escrever aqui embaixo, tangente de 60 é raiz de 3, fica assim, né? Ou seja, B, raiz de 3, é igual a 100. Vou trazer para cá para baixo. Esse B é 100 sobre raiz de 3. Ou seja, o B, vamos só multiplicar aqui ainda. Dá para fazer para aproveitar aqui o espaço. Racionalizando, né? Nós temos aqui 100 raiz de 3 sobre 3. Ok? Bom, para descobrir o tamanho da ponte, a gente precisa somar essas duas medidas aqui. Então, nós vamos fazer aqui
somando os dois, A mais B, né? Que é o tamanho da ponte. Cadê o valor de A? O A é 100 e o B é 100 raiz de 3 sobre 3. Aqui vai ser 100 mais... Aqui nós vamos considerar que a raiz quadrada de 3, nós vamos tomar o valor aproximado aqui. Opa! Vamos tomar um valor aproximado de 1,73. É a aproximação de duas casas decimais. Ok? Então nós vamos ter aqui 100 vezes 1,73, ou seja, 173, certo? Dividido por 3. Fazendo então essa divisão aqui, nós vamos ter 100 mais 57,7, né? Já arredondando ali. Então, nós vamos ter aqui que A mais B é aproximadamente 157,7. Ok? Aproximadamente 157,7. Pode ter mais alguma coisa aqui, algum de aproximação, tá? Mas aí depende do valor aproximado que você utiliza para a raiz de 3. Se duas casas decimais ou 3. Nós tomamos aqui 3, né? Aliás, duas casas decimais após a vírgula, né? E aí nós desenvolvemos e achamos esse resultado aqui. Mas é claro que vai depender muito também da aproximação que você utilizou aqui na raiz de 3. No triângulo abaixo, no triângulo ABC abaixo, CF é igual a 20 e BC é igual a 60 centímetros. Assinale as medidas dos segmentos AF e BE, respectivamente. Nós temos aí as alternativas. Vamos lá, né? Essa medida CF aqui, ele disse que é 20. A medida BC, cadê o BC aqui? Essa medida toda aqui, ele diz que é 60. E aí ele pergunta as medidas do segmento AF, essa distância aqui, né? E BE, a distância de B até E. Ok? É isso que ele quer saber aqui na questão e nós podemos descobrir agora, né? Aqui tem um ângulo de 30 graus. Então, com esse ângulo de 30 graus, nós podemos descobrir essa medida aqui. Ok? O que já é exatamente a distância de A até F, se você observar, né? Calcular essa distância aqui é a mesma coisa que calcular a distância de A até F. Já responde, inclusive, essa daqui. Ok? Vamos fazer o seguinte. Nós não temos ainda uma medida para descobrir essa medida de AF, porque nós temos o seguinte, nós poderíamos tentar descobrir essa medida aqui, né? Para aplicar e descobrir o tamanho de A até F, a distância de A até F. O que não é o caso, porque nós não temos a hipotenusa. Esse tamanho aqui de F, de B, aliás, de B até a letra E, de B a E, é outro valor que nós estamos tentando descobrir. Então, nós temos que descobrir a princípio essas outras medidas aqui. Nós vamos precisar fazer isso aí, nós vamos fazer agora. Bom, como a gente sabe qual é o ângulo aqui, observe que esse ângulo aqui em B, esse 30 graus em B, ele é também um dos ângulos do triângulo grande, né? Esse ângulo ABC todo aqui. Então, nós podemos utilizar a ideia de tangente, porque nós temos o valor da hipotenusa, aliás, não de tangente, mas de seno, porque nós temos o valor da hipotenusa e nós temos um pedaço aqui, né, com uma coisinha faltando do cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, utilizando a ideia de seno de 30 graus, vou chamar esse pedaço aqui de x, então ele é o cateto oposto, ou seja, 20 mais x, dividido por 60, que é o tamanho da hipotenusa, ok? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é 1 sobre 2, e isso é 20 mais x sobre 60. O que implica, né, que 20 mais x vezes 2 é igual a 60.
fazendo a distribuição, 40 mais 2x é igual a 60, o que implica que 2x é 60 menos 40, então x é quem? 60 menos 40 é 20. E aí, só isolando aqui, né, esse x, fica 20 sobre 2, ou seja, o x é 10. Então, aqui eu já sei qual é a medida de A até F, é 10. Sendo assim, eu também sei que tamanho é esse, né? Desse ponto aqui para E, também é 10, ok? Então, nesse caso, eu já sei qual é o tamanho do cateto oposto. E eu quero descobrir qual é o tamanho da hipotenusa, já tem um ângulo de 30 graus aqui. O oposto sobre a hipotenusa é quem? Nós acabamos de fazer também. O oposto sobre a hipotenusa é seno, ok? Então, nós vamos fazer de novo seno de 30 graus. O oposto agora é 10, foi o valor que a gente já descobriu. E o valor da hipotenusa que eu não sei, vou chamar de H. Então, nós temos aqui 1 sobre 2 igual a 10 sobre H. O que implica que H é 10 vezes 2, 20. Ok? Então, nós já descobrimos os valores, né? 10 e 20. Onde é que está aqui? Na letra B. Próxima questão. Um avião decola de um ponto B sob inclinação constante de 15 graus com a horizontal. A 2 km de B se encontra a projeção vertical C do ponto mais alto D de uma serra de 600 metros de altura, conforme a figura. Dados, cosseno de 15, seno de 15, do mesmo jeito, né? Os valores que a gente tem ali. É correto afirmar que não haverá colisão do avião com a serra antes de alcançar 500 metros de altura. Haverá colisão do avião com a serra em 500 metros de altura. Haverá colisão do avião com a serra em D. Se o avião decolar 220 metros de B, mantendo a mesma inclinação, não haverá colisão do avião com a serra. Vamos ver, né? Pelo desenho aqui, né? Se for seguir dessa maneira aqui, ele vai bater mesmo, né? Mas os valores aqui são mais importantes em relação a esse desenho. Sabendo que a altura, a distância, né, de C até D não é necessariamente a altura total da serra, a gente pode ver que a altura D passa um pouquinho da altura da serra, né? E aí, o que é interessante aqui é que ele mantém essa inclinação constante, ok? A inclinação aqui é constante, então ele não vai alterar e pode ser que ele não passe por D, né? Pelo ponto D, pode ser que ele passe em outra região aqui. Então, a relação que nós vamos ter aqui é exatamente o cateto oposto ao ângulo de 15 graus e o cateto adjacente ao mesmo ângulo de 15 graus. Então, o que nós vamos utilizar aqui como relação, né, é tangente de 15 graus, que me diz exatamente, né, a divisão entre o cateto oposto a ele, ao ângulo de 15 graus, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente está escrito aqui em quilômetros. As informações que nós temos todas estão em metros. Então, nós vamos utilizar aqui, né, convertido, né, 2.000 metros, que é o equivalente a 2 quilômetros, ok? Então, aqui nós vamos ter o valor que ele deu para a gente aqui, 0,27. 0,27 vezes 2.000 é igual a x. Então, x é igual a 540 metros, ok? Então, essa é a distância aqui, mantendo essa inclinação, ele vai tocar em algum lugar aqui, né, em 540 metros. Olhando então para as alternativas, nós já temos o seguinte aqui, né? Não haverá colisão do avião com a serra antes de alcançar 500 metros de altura. Haverá colisão do avião com a serra em 500 metros de altura. Nós acabamos de calcular a altura, né? Mantendo essa inclinação, e nós acabamos de verificar que ele vai interceptar essa projeção vertical, né, exatamente no momento em que a altura for 540 metros. Então a alternativa correta é essa aqui, ok? Alternativa B. Está falando que haverá colisão do avião com a serra em D? Não, né, que D está bem mais acima disso.
Se o avião decolar a 220 metros de B, mantendo a mesma inclinação, não haverá colisão do avião com a serra. Isso não é possível porque a distância de B até C aqui é 2 km, ou seja, 2.000 metros. Com essa inclinação de 15 graus, ele ainda assim bate nessa serra, mantendo essa inclinação. Agora, se ele decolar mais próximo, o que ele deveria ter, na verdade, é que aumentar a inclinação para não ter, né, para não ter nenhum choque com essa serra, né? Mas aqui ele fala mantendo a mesma inclinação. Isso não tem como evitar, né? Aí é que o choque acontece mesmo, ok? Próxima questão. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros e ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice como na figura. Vamos considerar aqui o seguinte. Ele fala aqui que o raio é 6 sobre π. 6 sobre π. Observe que nesse desenho, aqui completou uma volta, 2, 3, 4, 5 e a última volta. São 6 voltas, ok? 6 voltas que ele dá aqui em torno desse cilindro. Então, para a gente calcular essa distância aqui, a gente precisa calcular o comprimento dessa circunferência aqui, que é a circunferência da base, e multiplicá-la por 6, já que são 6 voltas, né? O comprimento de uma circunferência é dado por 2 vezes o π vezes o raio, que nesse exemplo aqui, nessa questão, é 2π vezes, cadê o raio? O raio é 6 sobre π, ou seja, 2 vezes 6, porque você está aqui, né, simplificando, que dá 12. Como são 6, tem que multiplicar por 6, então 6c é 6 vezes 12, ou seja, 6c, né, é 72. Então, o comprimento total, né, depois das 6 voltas, é 72 centímetros, ok? Então, essa distância aqui é 72, ok? Para determinar a altura do cilindro, a gente precisa determinar essa altura aqui, ok? Já temos, então, o ângulo de 30 graus, então nós temos que calcular utilizando uma razão trigonométrica, né, que identifica aqui o cateto oposto ao ângulo de 30 graus e o cateto adjacente. A gente já sabe que é a tangente que faz isso, né? Então, tangente de 30 graus é igual a esse valor que eu não sei qual é, dividido por 72. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Isso dá x sobre 72. Então, 3x é igual a 72 raiz de 3. Então, x é 72 raiz de 3 sobre 3. Vamos fazer rapidamente aqui essa divisão. 72 dividido para 3. 7 dividido para 3 é 2. Vem 6 para cá. Sobra 1, desce o 2. 12 dividido para 3 é 4, né? E o resto é 0 aqui. Então, aqui, x é igual a 24 raiz de 3. Então, o valor da medida da altura do cilindro em centímetros é essa aqui. 24 raiz de 3 centímetros. Um poste de 2 metros produz uma sombra de 80 centímetros. A altura de um edifício que no mesmo instante projeta uma sombra de 13 metros é... Aí tem aqui as alternativas. Ok. Um poste de 2 metros, então tem aqui um poste que tem 2 metros de altura. Ele produz uma sombra, né? Tá aqui a sombra, o tamanho da sombra dele, de 80 centímetros. Ok? Aqui está 2 metros, observa a diferença. E aqui 80 centímetros. A altura de um edifício que no mesmo instante projeta uma sombra de 13 metros, então tem um poste aqui, e aqui a altura de um edifício, né? A projeção agora
uma sombra de 13 metros, ok? Bom, tá tudo aqui em metros, certo? Então é óbvio que eu vou ter que passar essa informação aqui para metros também, ok? A gente sabe que um metro equivale a 100 centímetros, então x metros, 80 centímetros, ok? Então 100x é igual a 80, ok? Só para fazer uma multiplicação assim que você vai ver isso. O que implica que 80 é igual, aliás, x é igual a 80 sobre 100. Simplificando aqui, é a mesma coisa que 8 dividido para 10, ou seja, 0,8. Ou seja, 80 centímetros equivalem a 0,8 metros, beleza? Aqui o que ele está perguntando é a altura desse edifício. Ele deu aqui a informação do tamanho da sombra e ele fala aqui a respeito também dessa... ele pergunta a respeito da altura. Aqui ele deu a altura, né? E também aqui o mesmo instante. Então, se é no mesmo instante, significa que essa hipotenusa aqui é paralela a essa, ok? As duas são paralelas. Ou seja, pode sim ter uma proporcionalidade aqui em relação às duas, né? Então, é proporcional. Então, esse tamanho aqui, 2, sobre esse tamanho x, é exatamente o mesmo tamanho, tá? 0,8 por 13. Ok? É o mesmo, é proporcional. Então, a gente pode escrever dessa maneira aqui. Então, 0,8x é igual a 26, que é 2 vezes 13. Ou seja, x é 26 dividido para 0,8. Efetuando essa divisão, nós encontramos aqui 32,5 metros. Seja um triângulo retângulo de catetos medindo 4 e 3 centímetros. Se dobrarmos a medida dos catetos, a medida da respectiva hipotenusa será de... Seja um triângulo retângulo de catetos medindo 4 e 3, né? Vou colocar aqui 4 e 3. Se dobrarmos a medida dos catetos, a medida da respectiva hipotenusa será de... Então, vamos manter aqui primeiro dessa maneira. A hipotenusa ao quadrado, ela é escrita assim, né? 16 mais 9. Certo? Então, a hipotenusa ao quadrado aqui é 25. Ou seja, a hipotenusa é 5. Se dobrarmos a medida dos catetos, ou seja, no caso dobrar aqui vai para 8, aqui vai para 6. Então a hipotenusa ao quadrado é 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então aqui nós vamos ter 64 mais 36, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a 100, o que implica que a hipotenusa é 10, né? Raiz quadrada de 100. Ok? Então a alternativa correta é essa aqui, né? 10, o valor que nós encontramos aqui. Se a gente por acaso duplicar o valor, né? Dobrar o valor das medidas dos catetos aqui. E é isso, pessoal. Foram essas questões que eu separei aqui para conversar com vocês sobre a resolução delas, né? Espero que esse vídeo possa então contribuir, né, com o teu aprendizado, com os teus estudos. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no próximo vídeo.